Firmeza, firmeza no amor. Firmeza, firmeza onde estou. Saudações, Jagubers! Saudações, rainhas! Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Carr e o tema do vídeo de hoje é mediunidade e a fiscalização na doutrina do Santo Daime. Pois é, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que parece fora do nosso assunto, mas está muito dentro do nosso assunto. Porque médium de incorporação não é a coisa mais importante aqui do nosso canal e do nosso trabalho e do nosso nível de conhecimento. Assim. Em todas as religiões mediúnicas, sempre existiu a figura daquela pessoa que vai auxiliar, prestar serviço, controlar, dinamizar o espaço e o trabalho. Né? Na Umbanda é chamado de Cambono, no Candomblé é chamado de Ekede e na doutrina do Santo Daime é chamado de fiscal, né? Que, entre outras atribuições, cuida da parte mediúnica ali do que está acontecendo. Em alguns grupos ayahuasqueiros, essa pessoa recebe o nome de guardião, que também tem outras atribuições, assim. Mas, de qualquer forma, seja nos trabalhos com Santo Daime, seja com ayahuasca, assim, há a necessidade de uma pessoa que não está incorporada no momento, para poder dar conta do que está acontecendo. O cambono, o fiscal, a ekede, o guardião, essa pessoa não é uma pessoa menor. Não é uma pessoa que está executando um serviço porque ela está vendo, não incorpora, sobrou para ser fiscal. Não é isso de jeito nenhum, assim. Eu lembro quando eu cheguei no Mapiá, que era um quadro lá enorme escrito, renda obediência aos fiscais. Né? No candomblé, a figura da ekede, ela é tão importante quanto do babalorixá. Se pede benção, beija a mão, sua benção ekede, sabe? Então se tem um respeito, uma reverência ao trabalho dessa pessoa. E por que isso? Porque é uma pessoa que na maioria das vezes não incorpora, mas que tem que estar por dentro e tem que saber de tudo, como se incorporasse. Não é pelo fato dela não incorporar que ela não vai entender o processo. Ela, pelo contrário, ela tem que entender o processo, às vezes melhor do que o próprio médium de incorporação, para poder dar conta do que está acontecendo ali. E aí a gente vai ter, né, nos bons lugares, nas boas casas, nas boas igrejas, um treinamento para ser fiscal. Né? Porque o fiscal ele vai dar conta de várias coisas que estão acontecendo no salão, ali no espaço sagrado onde está sendo feito o ritual. Entre as várias atribuições dele, tem também a de dar conta da mediunidade. Então, tem que ter um bom treinamento para isso. Eu lembro que no meu início de processo de recém-fardado, chegado na doutrina do Santo Daime, jovem, eu fiz um grupo de estudos dos jovens fardados e não fardados que frequentavam a igreja que me fardei, que frequentei durante alguns anos, que foi Céu do Mar, aqui no Rio de Janeiro. E aí, nesses grupos de estudos que a gente fazia, eu sempre gostei de trabalhar em grupo, né? Eu era jovem, tinha um grupo de jovens da igreja. Eu fui chamando algumas pessoas, né? As pessoas mais antigas na casa, aquilo que eu falo de você prestar reverência a quem veio antes. Eu ia chamando, convidando essas pessoas para dar mini palestras, para tirar dúvidas. E aí tinha uma super fiscal no Céu do Mar, Cláudia Charnot, um beijo para ela, que eu chamei ela para ir numa reunião nossa para poder falar sobre fiscalização. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse o seguinte, não se coloca a mão no outro se você não souber muito bem o que você está fazendo. Você estando pegado de Santo Daime, você estando na força da ayahuasca, você fica muito sensível. Né? E todo mundo vai estar muito sensível. Então, o toque, ao você tocar, seja para qualquer coisa que for, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Existe uma troca de energia no toque muito grande. E sob posse do Santo Daime, né, na força da ayahuasca, isso fica muito exponencialmente maior. Assim. Então, se o outro está manifestado mediunicamente, atuado, como se diz na doutrina, para você tocar nele, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, o que você vai fazer, porque você pode pegar uma força nele que não é boa e levar para você, e aí ele que estava passando mal, quem vai passar mal é você, ele vai ficar bem. E às vezes você tem que fazer isso mesmo, mas até para você saber a hora e o momento de fazer isso, você tem que estar muito conectado na força. Conectado na força do Daime, da ayahuasca, dos seus guias espirituais, dos guias espirituais da casa. O fiscal, né, o bom fiscal de mediunidade, ele vai saber a hora de intervir no trabalho do outro.
Dentro da Umbanda, por exemplo, quando a pessoa está aprendendo a trabalhar, a conhecer seus guias espirituais, né, os cambonos eles vão posturar aquele médium. Né? O caboclo ele tem um tipo de postura, o preto velho tem outro, então aquela mão que está meio desgovernada, com o tempo aquela mão vai ficando na posição correta, nas posições corretas, assim. E na Umbanda, se tem, em alguns casos, o cambono vai lá posturar a pessoa, posturar aquele guia. Olha, não, essa mão não é descontrolada, essa mão ela tem um movimento correto. No Santo Daime isso é menos comum, porque com o tempo, como a conexão guia espiritual, aparelho mediúnico que somos nós é mais intensa, o próprio guia já vai fazendo isso automaticamente. É claro que em alguns casos cabe uma palavra no final do trabalho, né? Cabe uma conversa, sempre com muito amor, com muito carinho, com muita simpatia, porque você para falar com o outro a respeito do trabalho do outro, você tem que ter um nível de harmonia, de harmonização interior e exterior, você não pode não. Né? A gente está ali sob posse de algo que deixa a gente muito sensível. Né? E em alguns pequenos casos, tem a situação de você pegar e durante a atuação mediúnica ir lá dar essa mão não é tão descontrolada assim, né? Se bem que assim foi até bom, assim, o problema é quando fica uma coisa meio... Existe um nível que vai se graduando dentro da mediunidade e o fiscal ele tem que estar de olho nisso. E o fiscal tem que estar de olho nisso em todo mundo. Né? Ele tem que saber aquela pessoa que chegou na igreja e que começou a atuar mediunicamente, e às vezes ele vai perceber que aquela pessoa já chegou com a sua mediunidade trabalhada de algum lugar. Aquela pessoa já foi médio de Umbanda, então vai ser muito mais fácil, ele vai ter muito menos trabalho ali. Ele vai perceber quando a pessoa começou com o processo de incorporação ali, então aquela pessoa é para ele ficar de olho e ajudar e auxiliar no que for preciso. Entende que o fiscal tem que saber muito bem o que está acontecendo? E aí tem dois tipos de trabalho, né? Porque tem um trabalho com o guia espiritual, seja caboclo, seja preto velho, seja Exu, e tem um trabalho com os espíritos obsessores sofredores. Com o guia espiritual, o trabalho é muito menor, porque simplesmente por ser um guia espiritual, o próprio guia espiritual vai dando a guia, a conduta daquele desenvolvimento mediúnico. O fiscal vai ter o trabalho de olhar, observar e interferir em alguns momentos se for necessário. Se for um espírito sofredor, aí a coisa muda de figura, porque aí a atuação do fiscal tem que ser direta. A gente vai ter um vídeo falando ainda sobre processos obsessivos, né, com Ayahuasca Santo Daime. Mas como a gente está falando de fiscalização, eu vou adiantar algumas pequenas coisas. Assim. Um espírito sofredor, não dá para esperar boas maneiras nele, né? Ele não vai atuar a pessoa e vai ficar bonitinho lá fazendo bonitas posturas. Né? Na maioria das vezes a pessoa vai cair no chão. É um espírito sofredor. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, 99%, o espírito sofredor está sendo levado até aquela sessão. Ele não está indo por livre e espontânea vontade. Ele está sendo quase que jogado em cima daquele médium. Então, é comum a pessoa que mediuniza um espírito sofredor cair no chão. Nas mesas espíritas, né, no kardecismo, você vai ver que o espírito sofredor fica se batendo na mesa, às vezes cai na mesa. Então, tem um peso vibratório, um peso energético nesse espírito. É um espírito sofredor, existe um sofrimento, uma expiação ali. Qual é o trabalho do fiscal nessa hora? Primeiro de tudo, a cabeça não pode ficar no chão. O nosso ori, como é chamado no candomblé, a nossa cabeça, a nossa coroa espiritual, onde está o nosso chakra aqui em cima, não pode bater no chão. Então, o fiscal ele tem que cuidar da cabeça do médium. O médium foi para o chão, mão na cabeça. Até para não acontecer algum acidente, né? Em segundo momento, se ficar se debatendo muito, cuidado para a pessoa não se machucar. Você tem que ter um cuidado com o aparelho mediúnico da pessoa. E o médium tem que ter um cuidado com o seu aparelho, tá? O médium não pode se deixar levar nesse processo, assim. É claro que ele vai dar passagem, o espírito sofredor vai se manifestar, mas se ele vê que ele está se machucando, meu filho, você está consciente nesse processo, né? Você não tem que ficar se rasgando a cara. Não, definitivamente, assim. E é claro que em alguns momentos, se você ficar inconsciente, você não sabe o que você está fazendo, assim, porque apesar da mediunidade de inconsciente, né, incorporação inconsciente ser muito rara, todas as vezes que eu fiquei momentaneamente inconsciente, foi recebendo um espírito sofredor. É uma vibração mais pesada, é uma vibração densa, né? E aí o fiscal, o que ele vai fazer, assim? Dentro da doutrina espírita kardecista, existe a chamada doutrinação, encaminhamento, né? Está sendo feito um transporte ali. Então, na maioria das vezes ali,
a pessoa que está acompanhando o processo, ela vai falar, ela vai doutrinar, ela vai encaminhar o espírito. Dentro do Santo Daime, dentro das linhas de Ayahuasca, o trabalho é cantado, ele é musical, né? A música, ela cria uma vibração altamente sonora para cima. Ela mesma faz o processo através das vibrações, das gotículas cromoterápicas da música. Ela mesma faz o trabalho desse transporte, né? Desse encaminhamento. Então, se está sendo cantado algum hino, o fiscal, na maioria das vezes, ele vai cantar esse hino para o espírito. Ele não precisa falar nada, né? E aí tem a finalização do processo, que ele dá uma dose muito pequenininha de daime para aquele espírito. O espírito sofredor, quando ele incorpora no médium, ele vem pegar o nosso ectoplasma. Ectoplasma é uma energia que só quem está encarnado tem. Funciona como uma espécie de remédio para aquele sofrimento. Então, esse ectoplasma aliado ao daime é o que vai fazer aquele espírito sair daquele sofrimento de uma forma mais rápida. Com o obsessor é diferente, né? O espírito sofredor, na maioria das vezes, ele não tem uma ligação com aquele médium. O obsessor vai ter. O obsessor vai ser o obsessor daquele médium, na maioria das vezes. No kardecismo, no espiritismo kardecista, em alguns trabalhos tem a pessoa que está sendo obsediada, o médium que vai incorporar o obsessor daquela pessoa e o doutrinador que vai doutrinar aquele espírito. E aí é muito interessante você estar na posição de ser o paciente ali. Eu já estive. Sociedade Espírita Ramatiz aqui no Rio de Janeiro faz esse trabalho, que aí você vai ver o espírito que está te obsediando conversar com a pessoa que vai doutrinar. E aí você vai entender por que ele está ali com você. Então, isso é uma coisa bem interessante que tem dentro do espiritismo. No Santo Daime não tem isso, né? Você vai receber o seu obsessor, e aí vai caber ao fiscal ir lá conversar e dar daime para aquele obsessor. É importante você sempre acolher, né? E aí é a mensagem de Cristo, né? Dá o seu outro lado da face para bater, porque o espírito obsessor, ele é ruim na maioria das vezes, né? Ele está indo ali ou por uma vingança, ou porque ele é viciado em alguma coisa, está indo só sugar, né? Mas na maioria das vezes o espírito obsessor, ele tem noção do que está acontecendo, do processo, que ele está desencarnado e que ele está ali causando mal a outra pessoa, né? Então, é importante a atuação do fiscal nesse momento. Ele vai estar ali e ele vai, olha, você está na casa de Deus, seja bem-vindo, aqui você vai ser recebido com amor, e dá ouvidos também para ver o que aquele espírito vai falar. E aí, gente, entra o que você tem no seu estofo interior para poder dialogar com aquele espírito. Porque é um espírito, muitas vezes, que vai vir com ódio, com ira, com raiva, que vai te incutir esses sentimentos, assim. Então, nessa hora é importante a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa hora é importante a interiorização dos hinos que estão sendo cantados, porque você vai usar isso que você tem como estofo interior para lidar com aquele espírito. Na maioria das vezes, você cantando um hino que está sendo lá, porque Mestre Irineu, Padrinho Sebastião, Padrinho Alfredo, essas pessoas receberam hinos que têm mensagens que são reconfortantes para esses espíritos. Então, na maioria das vezes, você cantando para eles, já é o auxílio doutrinário. E dá o daime. Dá esse pequeno daime que vai fazer toda a diferença na evolução daquele espírito. Aí você vai falar assim, pô, mas é a pessoa que está tomando daime. Não, você está tomando daime para o espírito. Tá? Você toma daime, seus guias espirituais tomam daime junto com você. Aquela vibração da energia da ayahuasca, né, não fica só em você, fica com quem te acompanha. E aí a atuação do fiscal nesse momento ela é importantíssima, porque sem o fiscal não tem quem vai dar daime, sem o fiscal não tem quem vai te segurar, sem o fiscal não tem quem vai doutrinar esse espírito. A fiscalização, né, o grupo de guardiões de um grupo ayahuasqueiro, ele é de fundamental importância, e é de fundamental importância que esse grupo de fiscais, de guardiões, seja bem treinado, bem orientado e esteja em constante processo de educação, né? Em constante processo de leitura, em constante processo de aperfeiçoamento, para si mesmo e para os outros que ele vai ter que dar conta. Isso é importantíssimo que um padrinho, que um xamã, que um líder de grupo que trabalha com sagradas medicinas esteja cercado de pessoas que vão ajudar ele naquele processo, porque ele não vai dar conta de tudo. Quanto mais o grupo for crescendo, mais ele vai precisar de pessoas preparadas para poder auxiliá-lo. Assim, a fiscalização, ela de jeito nenhum é um cargo menor. É o cargo
é o segundo cargo mais importante. Você faz o trabalho com uma orientação, com uma direção bem estabelecida e com fiscais. Essa direção vai servir o daime, esses fiscais vão auxiliar cantando. Você pode fazer um trabalho sem um violeiro, sem um tamborzeiro, mas sem um fiscal você não faz. Você tem que ter alguém que auxilie ali o processo. Tem uma outra classe de espíritos, que são os chamados zombeteiros, que eles não incorporam. A intenção deles não é incorporar, porque o trabalho deles é no invisível da corrente, fazendo zombaria. É no invisível ali da corrente, do grupo, que ele vai atuar, porque ele quer desmantelar aquilo ali. Então, quando ele chega a incorporar, é ótimo, porque o processo de incorporação é o processo de início do encaminhamento de transporte desse espírito. Quando ele começa a incorporar, é porque a coisa já está no caminho. Enquanto o obsessor não incorpora, enquanto o zombeteiro não incorpora, enquanto o sofredor não é levado para incorporar, porque ele ainda está longe desse processo. Ele ainda está agindo nas sombras. Né? Então, quando começa a incorporar, que maravilha. Então, começou o processo ali de doutrinação daquele ser. A gente vai falar sobre processos assim, no inconsciente, no invisível que acontece no trabalho. E eu vou falar mais um pouco a respeito de como trabalham esses espíritos, né? No inconsciente das pessoas, por mensagens telepáticas, né? E existe uma atualização, existe uma atuação do fiscal nesse processo também. Para fechar o nosso vídeo, assim, para fechar esse tema importantíssimo, assim, a gente vai falar a respeito de processos pessoais, individuais, de autoconhecimento, assim, né? A Ayahuasca e o Santo Daime promovem um autoconhecimento, né? Para que esse autoconhecimento se chegue a um nível de uma autotransformação, de você transformar aquilo que não serve mais. Né? A partir do momento que você se conhece e vê que certas coisas precisam ser polidas, esse processo individual que parece que é só seu, não é só seu. Ele é de quem te acompanha. Os espíritos que te acompanham, os obsessores, os sofredores, os espíritos familiares, os guias espirituais, eles vão te acompanhar nesse processo. E às vezes esse acompanhamento é por osmose, é à distância. Você se iluminando, você está iluminando a eles também. Uma outra coisa as pessoas que estão comungando com você, que estão participando com você do grupo, as pessoas encarnadas, né? O processo de autoiluminação seu vai ajudar o do outro, porque funciona em rede. Está todo mundo conectado. Então, a partir do momento que você está se esforçando para se melhorar, o teu esforço vai auxiliar no esforço de quem está do seu lado, de quem está lá do outro lado e que está ligado a você. Então, o trabalho não é, de forma nenhuma, individual. O trabalho individual é de esforço pessoal para se melhorar. Mas esse esforço pessoal para se melhorar vai ajudar todo mundo, encarnados e desencarnados. E a fiscalização entra aí no bom exemplo, né, gente? Ele é o fiscal, ele é o cambono, ele é o EQED. Nossa, aquela pessoa ali, o mundo está caindo, ela está de pé ali para segurar todo mundo. É o bom exemplo, assim. E é o bom exemplo no sorriso, no carinho, no abraço, na palavra acolhedora, no amor. Né? Firmeza, a firmeza, ela só é firme, de verdade, quando ela é no amor. E esse vídeo de hoje vai para uma pessoa especial que, de uma certa forma, influenciou os dois últimos vídeos, né? O do Mestre Irineu e da Miração e esse. Minha amiga Maíra Dias, que comentou em algum aí dos vídeos e mandou sugestões. Um beijo para você e para todo mundo que está na Paraíba. Ela mora no estado da Paraíba, estado maravilhoso aqui no Brasil. E a gente volta semana que vem com mais um assunto sobre mediunidade e ayahuasca. E aí, beija-flores, estão gostando do canal? Mande perguntas pra gente. Mande perguntas, se inscreva, ative o sininho, comente, mande para outras pessoas. Vamos fazer o canal crescer, florescer. E lembrem-se, estamos em transição planetária. Fiquem firmes, sustentem as provações da vida. Respirem profundamente, porque o controle de tudo começa na respiração. E, como lembra o nosso glorioso Padrinho Sebastião, firmeza no amor, hein? Não adianta ficar firme com a cara amarrada. Vamos ficar firme sorrindo. Beijos!